vamos falar sobre a famosíssima Lei de Netos, que está revolucionando a Espanha e o mundo. A mesma entrou em vigor em outubro do ano 2022 e ficará até outubro do ano 2024. Recentemente, o governo aqui na Espanha indicou que realizará uma prórroga, uma renovação por um ano mais, ou seja, até outubro do ano 2025. Até o momento não foi oficializado, não foi publicado pelo governo espanhol. No passado, tivemos a Lei de Memória Histórica, que coincidiu justamente com a abertura da Espanha Fácil. Trabalhamos fortemente com a mesma, que ficou em vigor por 2 anos e foi prorrogada por um ano mais. O que é a Lei de Netos? Tecnicamente falando, é a Lei de Memória Democrática, que entrou em vigor em outubro do ano 2022 para 2 anos, ou seja, até outubro do ano 2024. Recentemente, o governo aqui na Espanha manifestou verbalmente a intenção de prorrogar por um ano mais, assim como aconteceu com a Lei de Memória Histórica do ano 2007, o ano que a Espanha Fácil foi fundada, e trabalhamos fortemente com a memória histórica e agora estamos trabalhando fortemente com a Lei de Memória Democrática. Se isso acontecer, deve ser publicado no Boletim Oficial do Estado e estará em vigor até outubro do ano 2025. O que mudou na cidadania espanhola? Desde a entrada em vigor da Lei de Memória Democrática, é possível que os netos do espanhol possam solicitar a nacionalidade espanhola sem a necessidade de vir residir aqui no território espanhol. Atualmente, a Espanha Fácil conta com mais de 4.000 processos de LMD, sejam eles apresentados aqui no território espanhol para os residentes na Espanha, bem como para as pessoas que são residentes no exterior. Grande parte delas apresentamos em um dos consulados da Espanha no Brasil e uma terceira parte apresentamos nos consulados espanhóis espalhados pelo mundo. Para vocês terem uma ideia do impacto que está sendo a Lei de Memória Democrática no Brasil, o Consulado da Espanha de São Paulo, que é o que mais recebe solicitações por essa lei, desde que entrou em vigor em outubro do ano 2022 até maio do ano 2024, já registrou mais de 14.000 solicitações. Você sabia que aquelas pessoas que perderam a nacionalidade espanhola poderão realizar a recuperação da mesma através do processo da LMD? Esse processo estamos realizando fortemente. Vocês vão perguntar, quais são as causas da perda da nacionalidade? A causa mais frequente que vemos a diário ao longo desses mais de 16 anos atuando é pelo fato de que você adquire a nacionalidade quando você é menor de idade. E quando você adquire a maioridade, você tem até 3 anos para confirmar, para conservar, para manifestar o seu interesse de continuar sendo cidadão espanhol. Se você não faz o ato de conservação, juntamente a um dos consulados na Espanha no Brasil, infelizmente você vem a perder essa nacionalidade. Anteriormente, a Lei de Memória Democrática, o que fazíamos? A gente trazia aquele brasileiro que perdeu a nacionalidade espanhola, que residia no Brasil, para vir residir aqui na Espanha e solicitávamos a recuperação dessa nacionalidade. Atualmente, com a Lei de Memória Democrática, o que fazemos é, desde o Brasil, onde ele reside em qualquer país do mundo, a gente já faz a solicitação da recuperação através da figura da Lei de Memória Democrática. Quais são as vantagens de ter a cidadania espanhola? São muitas. Vou começar aqui elencando a primeira delas, o acesso ao mercado laboral europeu. Com a cidadania espanhola, você vai ter as portas abertas para trabalhar não somente na Espanha, assim como todo e qualquer país da União Europeia. Você poderá se candidatar, bem como aceitar as mais diversas oportunidades de trabalho que lhe surjam, porque lembre-se, como cidadão europeu, você vai ter um acesso de residência muito mais simplificado do que um cidadão extracomunitário, ou seja, um cidadão que não detém nenhuma nacionalidade da União Europeia. Uma outra vantagem super importante é a possibilidade de viajar entre os países que compõem o espaço Schengen apenas com o DNI. O que seria o DNI? É o Documento Nacional de Identidade do Cidadão Espanhol, análogo ao nosso
RG no Brasil. Dessa forma, a pessoa que detém a nacionalidade espanhola poderá viajar entre os países que compõem o espaço Schengen sem a necessidade de levar o passaporte, solicitação de vistos. Poderá viajar apenas com o seu DNI. Vocês vão me perguntar, eu não sou casado, eu possuo uma união estável com uma pessoa brasileira ou de qualquer outra nacionalidade. Então, nesse caso, como é que a gente faria? Da mesma forma, a gente pode realizar uma residência na Espanha que tem uma duração inicial de 5 anos. O seu cônjuge, nesse caso, ele poderá solicitar a nacionalidade espanhola por residência depois de 2 anos de residência legal, continuada e imediatamente anterior à solicitação. Inclusive, é importante destacar que quando a gente solicita a residência para a pessoa que está casada com o cidadão espanhol, que possui união estável com o cidadão espanhol, desde a reforma que aconteceu no Regulamento de Estrangeiros, que foi publicada no Boletim Oficial do Estado no dia 27 de julho do ano 2022 e entrou em vigor em agosto do ano 2022, o governo espanhol ele deixou de exigir comprovação financeira para familiares que estejam casados ou possuam união estável com cidadão espanhol. É importante salientar que atualmente o governo espanhol continua exigindo comprovação financeira tanto para pessoas que detêm a nacionalidade europeia diferente da espanhola, ou seja, o francês, o português, o italiano, bem como para os familiares desse europeu, que nesse caso, quem tem que comprovar a comprovação financeira seria o cidadão europeu. Uma outra vantagem de ter a nacionalidade espanhola é a possibilidade de trazer para residir aqui com você os seus ascendentes, que seriam seu pai e sua mãe. Importante salientar que essa residência tem uma duração inicial para 5 anos e que seu pai e sua mãe, eles também poderão solicitar a nacionalidade espanhola por residência depois de 2 anos de residência legal, continuada e imediatamente anterior no território espanhol. Um fato importante para elucidar aqui é o detalhe das idades. Por exemplo, se seu pai e sua mãe eles tiverem uma idade que for maior que 65 anos, nesse caso o governo espanhol ele não exige comprovação de relação de dependência financeira, né, de seus pais para com você. Agora, outro ponto, e se seus pais, né, seus ascendentes tiverem uma idade menor que 65 anos, aí sim é importante comentar que o governo espanhol, a dia de hoje, ele exige que exista uma relação de dependência, tá? De dependência econômico-financeira entre o estrangeiro e você, cidadão espanhol. Eu vou elucidar aqui um fato que acontece bastante no nosso dia a dia. Residência para aquelas pessoas que são filhas do cônjuge do cidadão espanhol, ou seja, o espanhol ele está casado ou possui uma união estável, né, como uma brasileira, por exemplo, ou um brasileiro ou uma pessoa de uma outra nacionalidade, e essa pessoa ela possui um filho de um outro relacionamento anterior, mas esse filho reside, né, com o espanhol, com a sua família. Então, claro, para vir fazer a imigração, para residir aqui no território espanhol, temos que realizar, não é, o DNI para o espanhol, a residência para o cônjuge espanhol e bem como para o seu ou a sua enteada. Então, nesses casos, a gente pode aplicar uma residência sem necessidade de comprovação de uma relação de dependência para todos aqueles filhos que sejam menores de 21 anos de idade. Uma das grandes vantagens da lei de memória democrática é a possibilidade de solicitar também a nacionalidade de origem pela LMD para os filhos maiores de idade, dentro do prazo da lei, que até o momento vai finalizar no dia 21 de outubro do ano 2024. O governo ele já manifestou interesse, não é, e a intenção de realizar uma prórroga, como se fala aqui na Espanha, não é, por um ano mais, até outubro do ano 2025, mas até o momento não foi publicado. E outro ponto super importante também é que os filhos maiores de idade, daqueles que se tornaram espanhol na passada lei de memória histórica, que trabalhamos fortemente, que é a lei 52/2007, que ficou em vigor também por 2 anos e foi prorrogada por um ano mais, também podem solicitar
a nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Democrática. Estamos atuando fortemente nesses dois casos. Gente, as vantagens de solicitar a nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Democrática não para por aqui. Então eu convido todos vocês para a próxima sexta-feira entrar no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de mais vantagens, mais dicas, mais detalhes sobre a Lei de Memória Democrática, que estamos atuando fortemente com mais de 4.000 pedidos tramitados. Atualmente a Espanha Fácil tem mais de 16 anos no mercado, com mais de 150 mil clientes atendidos, uma equipe de mais de 50 profissionais. E eu sou gestora administrativa autorizada e inscrita no Ilustre Conselho de Gestores Administrativos na Espanha. Nos vemos em breve!